Que bom, né? Hoje, domingo, 14 de agosto, uma data onde todos os filhos, né, param um pouco para refletir sobre o pai, né? A importância do pai, o amor que eles têm que ter com o pai. Eu espero que essa data seja uma reflexão dos filhos da importância do seu pai, né? Aqueles que ainda têm, aqueles que ainda têm a graça, têm a alegria de ainda ter os pais presentes, né? E aqueles que não têm, que traga à sua memória a importância, né, que teve esse pai. O meu está distante de mim, eu estou em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, e o meu está lá em Pons Lacerda, no Mato Grosso, né? E que Jesus Cristo possa continuar nos fortalecendo, né? Como pai e filho, como filho e pai. Se o pai tem tanta importância, o pai natural, imagine o pai celestial, né? Que conhece tudo a nosso respeito, né? Tanto a mim quanto o meu pai que está em Pons Lacerda. Então que a gente possa aproveitar essa data especial, né? E olhar para nós como filhos, né? E ver se realmente a gente tem honrado o pai, porque é um dos mandamentos com promessa. É o primeiro mandamento com promessa, né? Honrar pai, eu entendo que não é ficar bajulando o pai. Honrar pai, eu entendo, que é trazer alegria ao coração do pai quanto às minhas atitudes como filho. Isso é honrar pai, isso é honrar mãe. Ou seja, eu ter uma estrutura de vida a qual alegrará os meus pais, e a qual eu também poderei ser servo, serei um filho a qual servirei a eles, né? Porque Jesus Cristo fala sobre isso. Jesus Cristo chama a atenção dos líderes, daqueles que estavam na sinagoga, daqueles que conheciam a Escritura Sagrada. Para vocês não servirem aos pais de vocês, ele diz, vocês dizem que vocês são corbã para Deus. Ou seja, vocês são, tudo que vocês têm na vida de vocês foi entregue para Deus. Como que pode vocês dizerem que vocês são, servem a Deus, se vocês desonram os pais de vocês quando eles precisam de algo? Quando há um tempo de servidão da tua parte, quando vocês têm que servir o pai de vocês. Então, até o próprio Senhor Jesus Cristo nos orientou sobre isso. Então, que os filhos que ainda têm seus pais, as filhas, né, que ainda têm os seus pais, por favor, vamos falar, refletir, pensar um pouco se nós estamos cumprindo o primeiro mandamento com promessa, que é honrar nossos pais. Amém, igreja? Vamos para a palavra do Senhor, mas antes eu quero trazer uma reflexão, um entendimento para a nossa vida. Em Mateus, tanto em Mateus como em Marcos, em Mateus 16, como em Marcos 8, um dado momento, Jesus Cristo pergunta para os seus discípulos quem ele era. Lá em Mateus 16, quem ele era? E a resposta de Pedro foi muito objetiva. Ou seja, a resposta de Pedro para Jesus Cristo foi: o Senhor é Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe, Pedro, por um dado momento, permite a palavra de Deus, que estava no coração dele, ser proferida pelos lábios dele. E a resposta de Jesus Cristo foi muito objetiva também. Lá no versículo de número 17, diz o seguinte:
Deus abençoe você, Simão, filho de Jonas, disse Jesus. Mateus 16, 17. Porque meu Pai que estás no céu revelou isto pessoalmente a você. Isto não vem de nenhuma fonte humana. Você é Pedro. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E todas as forças do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. As coisas que você atar na terra, será atado nos céus. E as coisas que você desatar na terra, serão desatadas no céu. Glória a Deus. Então, quando Jesus Cristo indaga os seus discípulos quem ele era, e Pedro fala, olha, o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo fala para Pedro, que bom. Quem te revelou isso não foi homem, foi Deus. E sobre esta revelação, e sobre esta palavra, e sobre aquilo que saiu dos teus lábios, entenda, Pedro, você vai ter uma chave. E o que você atar será atado, o que você desatar será desatado. Não Pedro, mas Cristo Jesus. Então, Jesus foi muito claro em dizer para Pedro, porque você tem consciência de que eu sou Cristo, o Messias, ungido, o Filho do Deus vivo. Se você viver esta verdade, se a tua vida for edificada nesta verdade, você tem uma chave. O meu nome é esta chave. E se a tua vida estiver fundamentada no meu nome, nesta revelação que Deus falou para você agora, Pedro, porque não foi revelação humana, pode ter certeza, tudo que você atar será atado. E tudo que você desatar nessa terra será desatado. E eu digo mais, Pedro, sobre esta palavra, que sou eu, sobre essa rocha, que sou eu, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque ela será edificada em mim. Eu sou o cabeça. E por isso que Jesus Cristo fala o seguinte para mim e para você: aquele que ouve as minhas palavras e praticam ela, coloca em prática, edifica a sua casa na rocha. É isso que Jesus Cristo estava dizendo para Pedro. Pedro, eu sou essa rocha. Se a sua vida estiver edificada nessa rocha que sou eu, entenda algo. Você tem este nome, que sou eu. O que você atar nessa terra, no meu nome, será atado. O que você desatar dessa terra, no meu nome, será desatado. E entenda, a minha igreja só é edificada no meu nome. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, se ela estiver no meu nome. Entenda isso, igreja. A rocha é Cristo Jesus. E se a minha vida não foi entregue a isso, a esta verdade, Cristo Jesus é o Filho do Deus vivo, não tem edificação, não tem oração, não tem nada que possa acontecer. Entenda. Entenda isso. Nada vai poder acontecer. Jesus Cristo é a nossa rocha. A palavra dele é a nossa verdade. E se ele é Cristo, o Filho do Deus vivo, a nossa vida tem que estar totalmente entregue a essa verdade. Porque Pedro teve esse discernimento, vindo de Deus, e proferiu. Jesus Cristo falou, isso mesmo, Pedro, eu sou essa verdade. Eu sou tudo o que você precisa. E se a partir de hoje a tua vida for assim,
edificado nesta verdade, que Deus lhe consolou, você estará na rocha. E o que você atar, será atado. Tudo está em Cristo Jesus, igreja. Não inventa historinha, porque ela vai te atrapalhar. Não tente buscar outra solução, porque pode fazer eu e você tropeçarmos e cairmos. É Cristo Jesus e ponto final. E o interessante é que depois, logo em seguida, quando Jesus Cristo começou a falar que ele seria morto, que ele seria julgado, que ele seria condenado, que ele seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria, que ele seria maltratado, Pedro chama Jesus Cristo do lado e repreende Jesus Cristo, dizendo: não, Senhor, não é assim, não é assim. E aí, lá em Marcos capítulo 8, no versículo de número 33, Jesus Cristo respondeu para ele assim: Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro. Olha que interessante, né? Jesus Cristo, quando escuta as falas de Pedro, né? Porque Pedro começou a chamar a atenção de Jesus Cristo, dizendo: para, Senhor, não vai ser assim, ninguém vai te aprisionar, ninguém vai te maltratar, ninguém vai te pisar, ninguém vai te julgar, ninguém vai te bater, ninguém vai fazer nada contigo, o Senhor não será crucificado, não. Jesus Cristo olha para os discípulos, dizendo: ó, tampa os ouvidos, tira do coração de vocês o que Pedro acabou de falar. Como a gente é suscetível a erros, né? A um momento servir a Deus e a outro a Satanás. Como que pode, né? As nossas atitudes ser tão dobres assim. Tão dobre. Como a gente é levado pelo coração mau nosso. Algum momento atrás, Pedro estava glorificando Jesus Cristo. No outro, ele já estava se entregando a Satanás. Sabe por quê? Por causa dos interesses próprios dele. Ele queria se proteger. Ele estava com medo de Jesus Cristo ser morto. Porque Jesus Cristo era a referência dele. Jesus Cristo era a segurança dele. Mas ele não entendia que a segurança e a referência de Jesus Cristo para a vida dele não era mundano, era celestial, era eterno. Então, Jesus Cristo volta-se, olha para os discípulos e repreende a Pedro: Satanás, vai para trás de mim. Você está olhando para isto apenas de um ponto de vista o quê? Humano. E não do ponto de vista o quê? De Deus. Entendeu a diferença? O primeiro passo de Pedro foi olhar para Jesus Cristo com um ponto de vista de Deus. Mas quando veio as adversidades, as palavras de Jesus Cristo, que ia contrário aos interesses do coração de Pedro, ele traz Jesus Cristo para um lado e repreende Jesus. E Jesus Cristo é muito claro em dizer para ele: Pedro, agora é Satanás falando pelos teus lábios. Sai, afasta-te de mim, porque o que você está falando agora é pura vontade humana. Ou seja, você está tentando impedir eu de viver os planos de Deus. É pura vontade humana. Aí se você voltar lá para Mateus capítulo 16, o versículo 22 diz o seguinte: mas Pedro levou Jesus para um lado para censurá-lo, dizendo: que Deus não permita isso, Senhor. Disse ele: isso não lhe acontecerá. O que é que não ia acontecer com Jesus? Que os líderes não iam maltratá-lo, que ele não seria preso, que ele não seria morto, e que ao terceiro dia ele não ressuscitaria.
Então Pedro logo em seguida diz: não, Deus não vai permitir isso contigo, não. Isso não vai acontecer. Aí Jesus fala mais algumas coisas para Pedro. Marcos fala que Jesus disse: o que você está fazendo agora e falando é procedência humana, não da parte de Deus. Jesus Cristo acrescenta, Mateus acrescenta um pouco mais na fala de Jesus Cristo, dizendo, 23, Jesus voltou-se para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa para mim. Uma pedra o quê? De tropeço. Você está pensando apenas do ponto de vista o quê? Humano. E não do ponto de vista o quê? De Deus. O que Mateus acrescenta é que Jesus Cristo diz que era uma armadilha perigosa para ele aquelas palavras de Pedro. Aquele sentimento no coração de Pedro que poderia impedi-lo ele de cumprir os planos de Deus. As palavras e os sentimentos de Pedro eram uma pedra de tropeço para Jesus Cristo cumprir os planos de Deus para a vida dele. Muito cuidado. Muito cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente permite estruturar o nosso coração. Pedro deixou-se levar por sentimentos, do ponto de vista humano. Isso não vai acontecer, Jesus Cristo. Ninguém vai te machucar, te ferir, te maltratar. E Jesus Cristo logo em seguida diz: cala-te, Satanás. Para trás de mim, demônio. Essas palavras são armadilhas para a minha vida. São pedra de tropeços para a minha vida. Você está simplesmente olhando de um ponto de vista humano. E não do ponto de vista de Deus. E o ponto de vista de Deus é que, para que eu seja Cristo, o Filho do Deus vivo, eu preciso e eu tenho que cumprir os planos dele. Eu tenho que obedecer o meu Deus. E o meu Pai diz que eu serei maltratado, julgado, condenado, crucificado. Mas ao terceiro dia, ele me ressuscitará. Ponto final. Então, se a gente fica com a palavra de Deus, a gente será edificado na rocha que é Cristo Jesus. As portas do inferno não vai prevalecer sobre a nossa vida como igreja. Como igreja. Como igreja. Não estrutura individual, pessoal. Como igreja. A palavra de Deus diz que aquele que se separa insurge contra a verdadeira sabedoria. Todo aquele que busca os seus próprios interesses insurge contra a verdadeira sabedoria. E foi o que Pedro fez aqui. Ele buscou os seus próprios interesses e insurgiu contra a verdadeira sabedoria. Entenda isso. E ele foi repreendido por Cristo Jesus. E Jesus Cristo falou e chamou ele de Satanás, porque o que estava na boca dele era a vontade do diabo e não de Deus. Era a vontade do capeta e não do Criador dos céus e da terra. Ele estava tentando interferir os planos de Deus para a própria vida dele. Olha que coisa. Pedro, por seus interesses humanos, pelos teus olhos humanos, pela tua vontade humana, da natureza humana caída, estava se levantando contra si mesmo. Mas é isso que o diabo faz. Ele sempre vai se levantar contra você mesmo. E ele vai usar você mesmo para se levantar contra você mesmo. Ou seja, havia uma promessa, havia uma profecia, havia uma declaração de vida eterna no Filho, em Cristo Jesus, e Pedro estava, ou seja, se levantando contra aquilo que iria alcançá-lo, abençoá-lo, iria dar a ele uma vida eterna. Olha o quanto que eu e você atrapalhamos Deus.
E depois dobramos o nosso joelho achando que Deus é culpado de tudo. Ei, peraí, são os nossos interesses humanos que estão nos derrubando. São as nossas vontades carnais que estão nos destruindo. São os nossos pontos de vista humano que estão acabando com a gente. Nós sabemos quem é Cristo, nós conhecemos quem Ele é, mas não queremos obedecê-lo e aceitar a verdade dEle para a nossa vida. Estamos permitindo o próprio diabo armar contra nós, através das nossas próprias ações e atitude. Que coisa, né? Assim foi o que Pedro fez. Mas graças a Deus, Jesus Cristo deu uma repreendida, puxou a orelha dele, deu um safanão na vida espiritual dele, deu uma coça nele. Já foi direto no ponto: Satanás, sai. Que isso, Jesus? É o diabo. Está falando a tua boca agora, Pedro. A mesma boca que declarou toda a verdade do reino de Deus, agora está sendo usado pelo capeta. Ah, igreja. Sabe por quê? Por causa da natureza humana que domina. A natureza humana de Pedro dominou ele. Os sentimentos de Pedro fez ele ser dominado pelo maligno. E muitas vezes nós permitimos isso. Me desculpe, me perdoe, mas essa é a verdade. Muitas vezes eu e você permitimos o inimigo usar nós mesmos para destruir a nós mesmos. Como que pode, né? Como que a gente é tão incoerente? Quer dizer, permitimos o inimigo que quer nos destruir, nos usar para nos destruir. Ou seja, está sendo feita uma obra sobre a nossa própria vida, com a nossa própria vida, para destruir a nossa própria vida. Ou seja, nós mesmos fazemos. Quando que a gente vai parar com isso? Quando que realmente a gente vai estar na rocha que é Cristo Jesus? Quando que, com muita clareza, eu e você vamos viver essa verdade? Vamos permitir que Cristo seja a nossa rocha. Vamos permitir que Ele seja o nosso Salvador. Vamos permitir que realmente a palavra dEle se torne a nossa verdade. Que possamos obedecê-la, para que tudo que nós fizermos, o nome dEle seja glorificado. E Ele disse: olha, o que você atar, será atado. O que você desatar, será desatado. Mas não é nos meus interesses, não é nas minhas vontades humanas, é na vontade de quem? De Deus. E isso aqui, eu posso trazer um pouquinho para nós, a respeito, sabe de quem? De Eliseu. De Eliseu. Eu posso ir lá no Antigo Testamento e trazer a estrutura da vida de Eliseu. Quando a água estava amarga, ele pegou o quê? Sal. O que sal pode fazer para uma água amarga? Mas qual foi o pedido daquela nação? Qual foi o pedido daquele povo? Daquelas pessoas? Temos muitas águas, mas são amargas. E a gente não pode produzir. E aí a nossa terra que é frutífera, a nossa terra que é fértil, não produz, se torna uma terra infértil, uma terra má. O que Eliseu faz? Desata a infertilidade e ata aquilo que já está no reino dos céus. Porque Deus disse que essa terra seria o quê? Produtiva, frutífera. Para quem? Para os homens, para o ser humano. Ok? Não é palavra de Deus isso? Não é escritura sagrada? Ele não criou todas as coisas? E ele disse que a terra produziria o seu fruto? Sim ou não? E aquela terra não estava produzindo o teu fruto. Então ele desata a infertilidade. Com o quê? Com sal. E ata a promessa de Deus sobre o ser humano.
Entendeu? Não é o que eu quero. É o que a palavra já declarou. Quem sou eu para mandar em Deus? Se eu sou mais inferior que os anjos. É pela graça e misericórdia dele que eu posso trabalhar, viver e buscar a minha vida eterna. É pela cruz de Cristo Jesus, é pela obra que ele realizou na cruz, que eu posso ter esperança de uma morada celestial. Nada de mim, não posso nada. É capaz de eu estar igual Pedro, vivendo o ponto de vista do humano caído. Quando que a gente vai deixar a natureza de Cristo Jesus ser a nossa verdade? Quando? Quando que a gente vai permitir o Espírito Santo ser o nosso orientador, o nosso tutor? Aquele que vai dizer, não, isso não é, sim, isso pode, não, isso não deve, sim, isso agrada. Mas é melhor livros de autoajuda. É melhor pegar palavras de efeitos. É melhor escutar aquilo que o nosso coração anseia e deseja. O que o coração de Pedro ansiava e desejava é que Jesus Cristo nunca morresse. E por causa desse anseio, desse desejo e dessa vontade de Pedro, Jesus Cristo teve que chamar ele de Satanás. Jesus Cristo teve que repreendê-lo, feri-lo. Jesus Cristo teve que chamar a verdade para ele. Jesus Cristo teve que ser duro com ele, enérgico com ele. E quando Jesus Cristo olha para os discípulos, Jesus Cristo está deixando isso muito claro. Você está contaminando os outros. Você está contaminando os outros com essa tua atitude, Pedro. Não é assim. Não é assim. Pode parar com isso. Porque não é assim. Essa sua ação, essas suas palavras, essa sua atitude, Pedro, está sendo mal para o coração dos outros discípulos, está trazendo um mau testemunho e pode contaminá-los. Pode contaminá-los. Ora, uma pessoa que há pouco tempo atrás, uma pessoa que logo, ou seja, uma cena antes, né, vamos deixar assim, declarou quem era Jesus Cristo. E uma cena depois, se levanta contra aquele que ele havia declarado. Assim está a vida de muitos. Declara Jesus agora e depois se levanta contra o próprio Cristo. Entregou a vida para Cristo Jesus, mas a vida própria da pessoa, todos os dias, é contra aquele que ele entregou a vida. Como que eu posso ter uma vida contra aquele que eu declaro que é meu Senhor? Isso é rebelião. É pior do que feitiçaria. Espírito de rebeldia. Espírito de rebeldia. O mesmo que dominou Acabe e Jezabel, está dominando hoje. É o mesmo espírito de rebeldia. Como que eu posso ser submisso àquele que eu declaro como Senhor? Aquele que exerce senhorio sobre a minha vida, foi isso que Pedro fez. E tem muitos hoje assim. Declara quem é Cristo, entrega a vida para Ele, mas tem uma vida diária
de um monte de coisas que a própria palavra de Jesus Cristo condena. A própria Escritura Sagrada diz, isso não pode, isso não deve. E está praticando. Ora, se Jesus Cristo é meu Senhor, se eu entreguei a vida para Ele, Ele me deu um Consolador. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo. Faz do meu corpo o templo dEle. E quais são os frutos do Espírito Santo, a qual Paulo diz em Gálatas? Domínio próprio, amor, mansidão, temperança, longanimidade, alegria, benignidade. Não julgamento, não ódio, não mágoa, não ira. Sabe, eu posso trazer para mim e para você o exemplo daquela mulher adúltera. Jesus Cristo foi muito objetivo e direto no ponto. Olha, se ninguém aqui tem pecado, se ninguém aqui nunca cometeu nada, atire a primeira pedra. Acabou a história. Acabou a história, porque o Evangelho, o Reino de Deus é isso. O Reino de Deus, o Evangelho não é julgamento, não é condenação, não é eu apontar o dedo para o próximo. Ah, fulano lá, ó, cometeu aquele pecado, olha que coisa é, e é só mentira. Qual é a diferença do pecado do próximo? E o seu ódio, qual é a diferença do pecado do outro? Não, mas o outro trouxe vergonha. Qual é a vergonha? Ah, a vergonha disso, a vergonha daquilo. Eu pergunto, qual é a diferença do ódio no teu coração de condená-lo daquilo que ele cometeu? Nenhum. 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 Nós não temos que condenar. Nós temos que fazer igual Jesus Cristo falou para aquela multidão diante daquela mulher adúltera. Se vocês nunca erraram na vida, pode atirar a pedra. Se a misericórdia de Deus nunca alcançou vocês, mate essa mulher. Se a justiça de Deus nunca alcançou a vida de vocês, então tenha liberdade. Traga a morte para a vida dessa mulher. O Evangelho não é o que os outros fazem. É a minha vida. É a minha estrutura. São as minhas ações. O Evangelho que Deus permite eu ter contato, não é para o meu vizinho, é para mim. É para mim. As atitudes de Pedro foi para os discípulos? Não. As atitudes de Pedro podiam contaminar os discípulos. Mas quem foi repreendido? Pedro. Pedro. Então, igreja, as atitudes são minhas. E a conversa é comigo. A palavra é para mim. Ela vem para mudar a minha estrutura. Como veio para mudar a estrutura de Pedro naquele momento da vida dele. Não adianta, Pedro, você falar que eu sou Senhor e logo em seguida ter atitudes impedindo o meu senhorio sobre a tua vida. Pedro, igreja, Pedro teve uma atitude que ia prejudicar ele mesmo. E assim estão muitos. E assim estão nós como cristãos, tendo atitude que só nos prejudica. Está prejudicando a nós mesmos. Estamos criando uma estrutura que não é a rocha. Que não é Cristo. Estamos ferindo a nós mesmos. Ou seja, estamos permitindo o inimigo que nos odeia usar a nós mesmos para fazer a vontade dele. Para nos matar, roubar e destruir. E aí? Do que adianta a gente saber quem é Cristo, se a gente não vive aquilo que a gente sabe a respeito dele? Se a gente não pratica as palavras dele?
se a gente não vive os mandamentos dele? Do que adianta saber que ele é Cristo, Senhor, Salvador, que ele é o único caminho, verdade e vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus, que ele é o nosso bom pastor, a nossa videira, o nosso pão vivo que desceu do céu, o nosso bom pastor. O que adianta saber de tudo isso se isso não é visto na nossa vida diária, na nossa prática? Ou a gente elimina o ponto de vista humano, ou nós vamos continuar sofrendo e padecendo. E a culpa não é de Deus. Aquelas pessoas queriam destilar o ódio, a religião na vida daquela mulher adúltera. Toda a culpa deles, eles queriam transferir para aquela mulher. Pegamos ela no ato. A palavra, a lei diz que nós temos que apedrejar. Aí Jesus Cristo falou, é? Aí eu abro um parênteses para dizer, então se vocês nunca infringiram nenhuma lei, se vocês nunca desobedeceram nenhuma lei de Deus, digna de morte também, pode atirar a pedra. Pode começar, dos mais velhos aos mais jovens, pode atirar. Isso é evangelho. Evangelho liberta, ele não aprisiona. Evangelho cura. E Jesus Cristo fala para aquela mulher, pode continuar a tua vida. Só que ele disse, não peques mais. Que na tua vida, mulher, não seja encontrado mais esse pecado de adultério. Que você mude a sua estrutura de vida. Jesus Cristo quis dizer para aquela mulher, nasça de novo. Jesus Cristo quis dizer para Pedro, naquele momento da vida de Pedro, a qual tudo estava muito confuso. Jesus Cristo quis dizer para Pedro, não adianta você me conhecer e declarar quem eu sou. A tua vida tem que mostrar quem eu sou para você. São as nossas atitudes que mostram quem Cristo Jesus é para nós. Quem Cristo Jesus é para nós. O resto é história. O resto é a natureza humana, as vontades humanas, o ponto de vista humano caído, que nos leva para o inferno. Aquela mulher não teve a condenação da lei. Ela teve a oportunidade de aceitar a nova vida, a novidade de vida que Cristo Jesus tinha para ela. E a novidade de vida era nascer de novo. A novidade de vida era abandonar os seus pecados. A novidade de vida não era mais cometer os atos pecaminosos que levaria ela para o inferno. E por isso que Jesus Cristo diz, eu também não vou te condenar. Porque eu não vim condenar. Aqui entra de novo naquilo que Jesus Cristo ensinou para Pedro, ata e desata. Jesus Cristo naquele momento estava desatando todas as obras do inferno na vida daquela mulher.
tudo aquilo que mataria, roubaria e destruiria ela. Estava atando as obras do reino de Deus sobre a vida dela. Como assim, pastor? Eu não vim condenar, eu vim salvar. A igreja não veio para condenar o mundo, a igreja veio para ser sal e luz do mundo. Eu e você não viemos para condenar, eu e você estamos aqui para levar a obra que liberta, que sara, que cura e que dá uma nova vida. E essa obra chama-se Evangelho, essa obra se chama-se a Boa Nova, essa obra se chama-se Palavra do Deus vivo. Cristo Jesus é esta verdade. E por isso que a morte não dominou aquela mulher, porque diante dela estava aquele que dá vida. Não será Jesus Cristo que vai nos matar, igreja. É as nossas palavras e ações que vai nos condenar quando Ele voltar. É a nossa estrutura de vida agora. Ou a gente desata, ou ata. Cristo Jesus é a nossa rocha, e Ele é a nossa chave. O que eu atar será atado, o que eu ligar será ligado, o que eu desatar será desatado, o que eu desligar será o quê? Desligado. E naquele dia as portas do inferno foi desligado, tanto da vida de Pedro como da vida daquela mulher adúltera. É disso, igreja. É isso que é o Evangelho. O resto é historinha de homem. Viva Ele. Que tudo aquilo que está no teu coração, Deus vai conceder. Não porque o teu coração é bom, não porque o meu coração é bom, porque todo coração é mau. E é do coração que procede o quê? Vida. E por isso que a palavra desse Deus maravilhoso diz: guarda o teu coração. Deus vai dar, o Senhor vai conceder sobre mim e você o que deseja o nosso coração, porque o nosso coração estará moldado na vontade dEle, esquadrinhado por Ele. E tudo que estiver no nosso coração será da vontade dEle. Então a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Entrega. Quando eu entrego a minha vida a Ele, Ele molda, Ele esquadrinha o meu coração. E por isso que aquilo que está no meu coração será concedido, porque não é Ele, não é eu, não é a minha natureza humana, não é o meu coração de carne, de pedra, mas é o meu coração de carne, que vai amar e obedecer a palavra do Senhor. Permita Ele moldar, corrigir e esquadrinhar o teu coração, porque é deste teu coração que procede toda a vida, seja para a vida eterna, seja para a morte eterna. Vamos orar. Vamos orar. Eu espero que hoje eu e você tenha compreendido que a gente tem que deixar a estrutura humana de lado, totalmente, porque ela luta contra nós mesmos, ela destrói a nossa vida eterna. O inimigo usa ela para nos matar, roubar e destruir. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. A Escritura Sagrada diz que Deus visitava eles todos os dias, no final do dia. Por que será, né? Porque Deus sabia, conhecia a estrutura dele. Vocês acham por que Deus nos deu o Espírito Santo dele? Porque Ele sabe que se a gente não tiver o consolo do Espírito Santo todos os dias, a gente vai cair, a gente vai perder a nossa salvação, a gente vai se destruir. Deus visitava Adão e Eva todos os dias na viração do dia.
por causa disso. Está tudo bem aí? Está tudo bem aí? Adão se escondeu. Até parece que eu e você podemos se esconder de Deus. Adão, cadê você? Ah, Senhor, estou com vergonha. A primeira coisa, isso é natural do ser humano, tá? A primeira coisa que o ser humano faz quando ele acha que ele não está bem com Deus é não ir na igreja. Ele se afasta da comunhão. Ele já começa a inventar outros assuntos, ele já quer ir para outros lugares, a palavra de Deus já não é mais prioridade. Igual Adão, se escondeu. Já não era prioridade para Adão esperar a visitação de Deus naquele dia, porque o que ele tinha acabado de cometer envergonharia ele diante de Deus. Assim é o ser humano. Enquanto eu e você não largarmos essa estrutura de ser humano, a gente vai continuar escondendo de Deus. Ah, Deus conhece o meu coração. Lógico que Ele conhece, de todos nós. Mas a gente esquece que é nós que temos que ir a Ele, porque Ele já veio a nós. Ele já veio até nós. Entregou o Filho, nos deu o Espírito Santo. Tudo que Ele precisava fazer em nosso favor, Ele já fez. Ele já veio até nós. Agora eu que tenho que ir a Ele. Eu que tenho que me render a Ele, se prostrar diante dEle, se entregar a Ele. Ah, Deus conhece, lógico que Ele conhece. Mas se eu não for, Ele não pode fazer nada também. Ele não vai fazer nada, Ele não tem como fazer nada. Porque tem que partir de mim. Ah, pastor, que é isso? Aí como que Ele vai? A palavra hoje falou. Se eu aceitar essa palavra, irei até Ele. Ele fala pela palavra dEle. Ele nos ensina pelas escrituras sagradas. Ele nos revela o Filho através da verdade que o Filho nos ensina. Ele se revela a nós por aquilo que Jesus Cristo mostrou para mim e para você nos evangelhos. Quem é o Pai? Eu conheço o Pai pelo Filho. E o Filho me conhece porque o Pai está em mim. E o Pai me conhece porque o Filho habita em mim. E como que o Pai e o Filho habitam em mim? Através do Espírito Santo. Eu tenho que ser morada dele. A minha vida tem que ser morada do Espírito do Senhor. Só assim para o Filho e o Pai me reconhecer, só assim para Cristo Jesus e Deus me reconhecer. Os dois habitam em mim através do Santo Espírito. Entenda isso. E vamos orar, vamos clamar, vamos nos entregar e abandonar a natureza humana. O Senhor nos visita todos os dias, porque Ele sabe que a nossa natureza humana cobiça para nos destruir, contra o próprio Espírito dEle, que nos consola, que nos ensina, que nos dá vida. Oh, é vida completa, igreja. Será ligado, será atado, será desatado. As portas, as forças do inferno não prevalecem. Se eu e você, como igreja, estivermos em Cristo Jesus. Eu não sou igreja, tá? Eu sou parte do corpo de Cristo. Igreja é quando dois ou mais estiverem unidos no nome dele. Isso é igreja. Porque o que me parece no texto bíblico, não estava só Jesus Cristo, e nem só Pedro, estava todos os discípulos. Eu sou membro do corpo de Cristo.
Mas eu só vou ser igreja o dia que eu estiver unidade com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Onde estiver 2 ou mais, eu estarei. Nós só seremos igreja se nós estivermos unidos. Se nós vivermos numa única comunhão. Se houver sobre nós uma vida como membro do corpo de Cristo, de um coração quebrantado, de um espírito e uma alma grata e obediente ao Senhor. A leitura é muito clara do texto bíblico. O olhar de Jesus Cristo para os discípulos antes de repreender Pedro deixa isso muito notório, muito verdadeiro. Você não pode ser nada, Pedro, sem eles. Se você não tiver unidade com eles, Pedro, nada na tua vida vai acontecer. E Pedro, por favor, não se isole, não se contamine. Oh, Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua verdade, pela tua justiça, Senhor. Que ela seja feita no nosso meio, porque ela é perfeita e agradável. A tua vontade é perfeita e agradável. E Davi nos ensinou isso, Senhor. Ele, em todo momento da vida dele, acertando ou errando, ele buscava a tua justiça, Senhor. Eu quero ficar na mão do Deus vivo, que é misericordioso. Eu quero ficar na mão do Deus vivo, que é longâmino, que ama, que corrige e castiga por causa deste amor, como fez Jesus Cristo com Pedro. Repreendeu ele por causa deste amor, porque queria a vida dele alicerçada na verdade a qual Deus tinha revelado para ele: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Oh, Senhor, é o Senhor que direciona todas as coisas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pelo consolo. Deus de poder, de cúbias. Santo é o teu nome, Senhor. Tire de nós esse coração de pedra, que nos faz viver só sobre o ponto de vista humano, sobre a natureza humana, Senhor. Coloca em nós esse coração de carne que vai te obedecer e te amar, porque estará cheio da tua palavra. Estrutura o nosso coração, Senhor, para que o teu reino tenha vida em nós. Estrutura o nosso coração, Senhor, para que o teu reino tenha vida em nós. Oh, Pai querido, tu és maravilhoso. Fale conosco.